agora. O som agora sai para vocês. Bom dia, Ariane, consegue me ouvir? Opa, agora o som sai. Esperar o Rodrigo aparecer aí. Bom dia, Rodrigo. Eu fiz o convite aqui, vou mandar de novo. Veja se chegou aí. Rodrigo, você me ouve bem? Oi, tô te ouvindo. Você me ouve? Agora sim. Vamos lá. Eu não tô te vendo, Gabriel. Não tá me vendo? Não, tá uma tela escura. Ué, Como se eu estivesse abaixo da tela sozinho. Pelo menos para mim aqui aparece assim. talvez seja a conexão, porque eu agora te vejo e me vejo na tela também. Vamos ver. Quem está aí assistindo está conseguindo nos ver e ouvir. Para a Ariane, ela está me vendo sim. Ah, então beleza. Tá ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas que nos assistem aí agora pelo Instagram. Hoje nós tivemos aí uma sequência de problemas técnicos ligados ao som e, infelizmente, tivemos que fazer uma adaptação, atrasar, né, em mais de uma hora a nossa atividade, mas vamos aproveitar aí a disponibilidade do Rodrigo para fazer essa conversa. Eu sou Gabriel Marques, sou professor de Educação Física
do Instituto Federal Fluminense Campus Quissamã e coordeno o projeto de extensão Corpo e Sociedade, conversas e debates sobre práticas corporais e questões socioculturais. Hoje nós vamos receber o Rodrigo, que vai conversar aí conosco sobre o tema dos desafios para a dupla jornada esportiva e estudantil no nosso Brasil, nosso país. E agradeço, né, bastante a paciência, a disponibilidade do Rodrigo, que mesmo aí com os problemas técnicos vai conseguir conduzir, participar dessa conversa do nosso encontro de hoje. E depois a gente disponibiliza, né, a nossa transmissão do Instagram, também lá no canal do YouTube, onde estão, né, os outros vídeos e episódios do nosso projeto, né, na nossa playlist. Mas hoje a gente vai fazer essa adaptação aí para garantir que aconteça ainda nessa terça-feira, dia 10 de dezembro. Rodrigo, muito obrigado mesmo aí por tudo e deixo a palavra aí contigo para fazer essa explanação. Maravilha, pessoal. Vocês me ouvem? Se alguém puder só sinalizar aí para a gente ter certeza. Gabriel, você me ouve bem? Sim, Rodrigo, perfeitamente. Eu acho que deve estar fluindo legal aí para quem está nos assistindo. Então, eu quero agradecer o convite do Gabriel, que é um camarada aí, conheço de longa data e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve aí com o Instituto Federal Fluminense, assim como também com o seu envolvimento aí no movimento sindical em defesa dos colegas e colegas trabalhadores e trabalhadoras da rede pública federal de ensino. E aí, para mim, é uma satisfação muito grande conversar com... aqui é aberto a todos que seguem o projeto Corpo Sociedade, mas, sobretudo, aos estudantes do Instituto Federal Fluminense, que é essa instituição importantíssima aqui para o nosso Estado, para a formação de qualidade para o nosso Estado. Então, falar desse tema, para mim, também é uma grande satisfação. É um tema que eu venho me aproximando já de um tempo para cá e que culminou com a minha participação num GT, num grupo de trabalho do Ministério do Esporte para representar o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, que é a nossa entidade científica da área da educação física maior e mais representativa do nosso campo. E aí, por que isso? Né? Por que participar? Por que o CBCE acaba se envolvendo com essa temática? Porque, pessoal, está muito latente hoje a necessidade, a urgência da gente pensar garantias para quem é estudante, seja ele da educação básica, seja ele do ensino superior, garantias de que ele possa conciliar a sua carreira esportiva para aqueles estudantes da educação básica e ensino superior que também se dedicam ao esporte, que almejam ser um atleta de rendimento, mas conciliar isso com os estudos, ou seja, não virar uma concorrência entre ou eu estudo ou eu sigo a minha vida acadêmica, na educação básica e no ensino superior, buscando ali obter uma formação profissional, ou a minha carreira no esporte, e aí eu tenho que, para me dedicar completamente ao esporte, eu abandono os estudos. Essa concorrência, hoje, ela é muito presente na vida de quem está como estudante e também tentando se dedicar ao esporte. Até porque, em ambos os casos, por isso que a gente chama de dupla carreira, a gente está partindo do entendimento que são carreiras, ou seja, você precisa trilhar, se dedicar para, almejando no futuro, alcançar ali uma formação e uma atuação profissional, seja no campo do esporte ou via os estudos, via a educação, aquela profissão que a pessoa acabar escolhendo ou acabar se formando. Tem um exemplo muito, muito emblemático disso, pessoal, que foi agora nas Olimpíadas de 2024, com a Raíssa Leal, que a gente carinhosamente chama de Fadinha, que ela é da modalidade do skate. O skate não é das modalidades que melhor remuneram os seus atletas. Ela é uma menina adolescente,
e que ainda cursa o ensino médio. Para ela estar em Paris em agosto, ela certamente deixou de frequentar suas aulas aqui no Brasil, na escola que ela é matriculada. Então, veja, para representar o Brasil e seguir o sonho dela, aquilo que ela se dedica, que é ser uma atleta de alto rendimento no skate, e por meio dessa dedicação, dessa carreira esportiva, é onde, inclusive, ela alcança a remuneração para si e para os seus familiares, a escola fica ali como um segundo lugar, né? Isso no ensino superior, ele também é muito evidenciado quando os atletas já adultos, já com o ensino médio concluído, ficam muitas das vezes naquele dilema. Ou eu vou para o ensino superior, curso, né, uma faculdade, me vinculo a uma universidade, ou eu continuo no esporte. E aí qual é o problema disso, pessoal? É que no final da sua vida esportiva, caso você vingue no esporte, ou seja, a sua dedicação na carreira esportiva de alto rendimento, ela de fato te proporcione conseguir se manter, ter uma remuneração, essa carreira costuma ser muito curta, né? A dedicação ao esporte de alto rendimento, o esporte de alto rendimento ele é altamente excludente, né? Ele é baseado aí na meritocracia, no desenvolvimento, né, de habilidades e competências que fazem uma supervalorização daqueles que têm esse domínio maior dessas habilidades em detrimento de outros. Então, nós estamos falando aqui de um tipo de esporte que vai afunilando e vai deixando pelo caminho a grande maioria. Poucos são como a Raíssa Leal ou como atletas, né, de futebol que conseguem aí chegar nesse patamar. Então, veja, como é um esporte altamente excludente, ele deixa pelo caminho a maioria. E essa maioria hoje fica totalmente desprotegida. De modo que, se ele não consegue alcançar o sucesso na vida esportiva, né, um êxito naquilo que ele almejava, na sua dedicação ao esporte, ele fica muitas das vezes desamparado, porque a escola foi abdicada, foi deixada de lado, ele não alcançou, né, muitas das vezes, a conclusão do próprio ensino médio, ou se alcançou, não avançou para uma outra forma de qualificação profissional, e aí se vê muitas das vezes com dificuldade de se inserir no mundo do trabalho. Então, o que neste governo, este Ministério do Esporte, apesar de todas as questões que envolvem a atual configuração do Ministério do Esporte, o que esse conjunto ali pensou? Bom, a gente precisa olhar para esse cidadão, para essas pessoas, para esse indivíduo que tem o desejo de seguir carreira esportiva, mas que nem sempre vai conseguir, e aqueles que vierem a conseguir ao final da sua carreira esportiva, que é uma carreira muito curta, como é que eles podem depois continuar se mantendo economicamente. Então, o governo federal começou a pensar na criação de uma política pública. E aí eu quero fazer agora um destaque para a gente só rapidamente diferenciar. Existem, pessoal, projetos, programas e políticas públicas, né? Projeto, geralmente, é uma ação mais pontual, localizada, que tem início, meio e fim. Programa é algo mais perene, consistente, que pode abarcar até mais de um projeto. Então, eu posso ter um projeto esportivo na minha comunidade. Ele é um projeto, ele é pontual. Eu posso ter um programa que envolve vários projetos. Agora, a política pública, ele seria o grande guarda-chuva para abrigar dentro dele programas direcionados a determinadas áreas e projetos pontuais que vão dando conta de determinadas especificidades. O que se está colocando em questão é a tentativa de criar uma política pública e não mais ações pontuais que muitas das vezes tentam garantir a determinados segmentos do esporte essa condição de conciliar esporte e educação e depois, ao final da carreira esportiva, para aqueles que conseguirem ser atleta de alto rendimento, fazer o que a gente está chamando de transição de carreira, sair da carreira esportiva
e buscar uma carreira profissional em outro segmento. Veja, no futebol, que é a modalidade mais, né, midiática, mais difundida na sociedade, a gente tem, muitas das vezes, cai no erro de olhar para aquilo que a gente assiste na TV. Então a gente vê lá, Luiz Henrique, aí para homenagear o botafoguense Gabriel. É um menino ali de 22, 23 anos, salvo engano, muito novo, e que por ter tido uma carreira já, um pedaço da sua carreira na Europa e um pedaço aqui no Brasil, com um alto salário, ele, se tudo, né, se confirmar como se projeta, ele vai chegar ao final da carreira dele numa condição financeira de que talvez ele não precise ser abarcado por essa política. Ele vai ter condições, inclusive, de dizer, olha, eu quero agora, né, pegar parte do dinheiro que eu obtive e vou investir lá na, sei lá, na abertura de um negócio e para me manter, né, economicamente ativo. Ou até mesmo agora que eu parei, eu posso dar um tempo e pagar um curso da CBF, que é um curso caríssimo, e me tornar treinador. E por conta da minha vivência no esporte, eu vou ter muitas portas abertas. Mas a grande massa de atletas, também do futebol, não tem essa condição. Isso são exceções. Né? Veja o Felipe Luiz do Flamengo. Acabou de terminar a sua carreira no esporte, entrou numa outra carreira profissional de treinador. Mas ele teve essa condição, inclusive sem precisar do Estado. Como a grande massa dos atletas do esporte, de futebol e principalmente das outras modalidades não tem essa mesma condição econômica, o governo também está se preocupando em pensar uma transição para esses atletas. Para o cenário estudantil, a gente quer tentar conseguir criar mecanismos que protejam o estudante, que ele não tenha que abdicar por completo da escola para seguir a carreira esportiva. Até porque tem um detalhe importantíssimo. Pessoal, para a classe média, média alta, a conciliação esporte e educação ela se dá de uma maneira. Ó, o meu filho numa escolinha paga, se ele tiver muito talento e seguir, maravilha. Mas se em algum momento eu tiver que fazer uma opção entre escola e esporte, a grande maioria dessas famílias, geralmente, elas colocam o foco na educação. Eles olham para a educação como a manutenção da sua condição de vida ou até mesmo melhora da sua condição de vida. Para a grande massa das crianças, adolescentes mais vulnerabilizados do ponto de vista socioeconômico, em grande maioria, e alguns estudos estão apontando isso, eles estão fazendo a opção pelo esporte. O esporte passa a ser uma espécie de passaporte para o sucesso. Olha, então, ó, pode deixar de ir para a escola. Se dedica ao esporte, porque isso é que vai mudar a nossa vida, a nossa realidade econômica. Então, é muito duro, é muito triste a gente saber que, inclusive, no campo ali dessa relação, desse binômio esporte e educação, mais uma vez, as desigualdades sociais estão colocadas de forma tão aguda e penalizando mais uma vez os mais pobres. Então, entre me dedicar ao esporte e à educação, as famílias de classe baixa, elas vão dizer, olha, cara, o esporte é um caminho, é um atalho. Então a escola fica para depois. Só que lembra que eu falei do funil? A massa, a grande maioria, não alcança o alto rendimento. E não é toda a modalidade esportiva que, mesmo no alto rendimento, te dá uma condição econômica confortável. O que acontece é que essa aposta ela é muito arriscada. E aí a educação, que seria um meio mais seguro, estável, de transformação social, acaba ficando alijado, secundarizado. Então, a ideia de uma política pública é para isso. Óbvio, eu falando assim, parece que é, maravilha, um cenário ideal. Só que isso tem percalços e tem muitos interesses colocados aí, né? Sobretudo da iniciativa privada em querer pensar uma estratégia de ganhar grana com isso. Então, essa ideia de uma política pública para conciliação da carreira esportiva e educacional, ela vai tentar mitigar, ela não vai resolver os problemas, mas é diminuir
o impacto que isso tem, sobretudo para essas classes mais vulnerabilizadas. Agora, isso não está fechado ainda, é um processo de construção e um dos primeiros atos foi tentar olhar experiências internacionais aqui na América do Sul e na Europa de como que eles vêm fazendo essa conciliação esporte educacional. E aí um primeiro indício é que precisa de muito investimento, né? Para que você possa criar essas condições, né? E mexer no arcabouço legal, ou seja, na legislação brasileira, para proteger o aluno. Por exemplo, o aluno que é um adolescente que é atleta, ele, inclusive para acessar o financiamento da Bolsa Atleta, ele tem que estar muito bem ranqueado na sua modalidade. Para ele ranquear bem, ele precisa estar competindo em competições de nível nacional constantemente. Mas se ele precisa estar indo para competições nacionais, que a grande maioria é fora do seu estado ali de origem, de residência, como é que ele vai para a escola? Como que a própria escola pode lidar com isso? Ou seja, de olhar para esse aluno como um aluno diferenciado. Não para que tenha privilégios, mas que tenha direito de também conciliar com a sua outra forma de carreira, que é a carreira esportiva. Então, o primeiro passo é isso, a gente está entendendo o esporte, inclusive, como uma carreira profissional, que muitas das vezes começa já nessa fase ali da adolescência. E aí pensar mecanismos na educação básica e no ensino superior que protejam esse estudante, não que crie privilégios, mas é criar proteções para que ele possa seguir, muitas das vezes, ali o seu sonho, aquilo que ele, inclusive, deseja. Né? A escola não pode ser também um obstáculo para isso. Né? Apostar que não, esquece o esporte, vamos aqui, ó, ainda mais essa escola que, na grande maioria do Brasil, é uma escola muito conteudista, muito arcaica ainda, que isso aqui é que você tem que se dedicar. O esporte é se sobrar tempo. Não, o esporte é um direito social. Isso está na Constituição. Né? O esporte, o lazer. Agora, a própria legislação vai dizer, a gente tem o esporte de alto rendimento, esporte educacional, esporte de participação. Tem várias facetas do esporte. E para esse público específico, a gente precisa pensar algumas formas de conciliar a escola, a educação, que ele consiga concluir a sua trajetória formativa acadêmica, né, no ensino fundamental, no ensino médio e, quiçá, no ensino superior, e, em paralelo, ele vai se dedicando ao esporte. Então, já existem algumas formas pensadas de prever na legislação um modo que esses alunos possam recuperar conteúdos perdidos, terem a possibilidade de fazer avaliação especial. Né? Alguns países estão trabalhando com remoto, um híbrido. Então, parte daquele conteúdo ficaria numa plataforma acessível a esses alunos, a esse conjunto de alunos. Não é o caso aqui no Brasil ainda. Então, em linhas gerais, é um pouco isso do que a gente vem entendendo a relação esporte-educação, ou a conciliação da dupla carreira, que ainda está engatinhando aqui para a gente, mas é necessário também que não se apresse, né? Porque o tema é muito complexo e demanda, de fato, um tempo grande de maturar, de pensar estratégias, de pensar formas de garantir esse direito social ao esporte para as nossas crianças, adolescentes e adultos. Então, Gabriel, acho que assim, em linhas gerais, para a gente abrir aqui a conversa, eu acho que seria isso a minha exposição. Excelente, Rodrigo. Obrigado aí pelas considerações. A gente, né, vai deixar o chat aí disponível também para quem quiser trazer alguma pergunta mais direcionada para o Rodrigo, para o tema, alguma curiosidade. Eu até separei aqui algumas questões, Rodrigo, por começar aí esse diálogo. Né? Primeiro que, para além, né, acho que o foco da pesquisa e do trabalho que você também tem desenvolvido aí no grupo de trabalho do Ministério do Esporte, tem uma pegada muito mais direcionada para o esporte de alto rendimento, né, para o esporte profissional. Mas a gente tem a realidade aqui no nosso instituto e na rede federal
né, do GIF, né, que são os jogos dos institutos federais. Né? Então, são dinâmicas que, de certa forma, exigem também, para uma participação qualificada, né, uma dedicação por parte dos estudantes para treinamento, para acompanhar um amistoso, né, enfim, e até mesmo para a própria competição. A gente acabou de passar aqui pelo GINIF, né, que são os Jogos Intercamp do Instituto Federal Fluminense, e foi uma sequência, né, de semanas. Né? Então, acontece aqui também, né, como o campus Quissamã é um campus pequeno, né, de um mesmo estudante jogar o futsal, o voleibol, né, e isso, né, acarreta uma série de ausências também, né, do espaço ali da sala de aula, sem contar a dificuldade de conciliar as agendas, né, das diversas turmas para uma possibilidade de treinamento. Né? Então, e até mesmo, né, teve um relato que foi até um pouco, assusta um pouco em alguns momentos, né, de um outro campus em que um professor de uma outra disciplina foi questionar, né, o professorado de educação física. Mas como vocês vão levar o determinado aluno se ele na minha matéria está com uma nota muito baixa, sabe? Então, fazendo também essa articulação, uma espécie de chantagem entre tem que ter um desempenho excelente acadêmico para poder representar o campus, né, numa determinada modalidade dos jogos. Né? Então, é algo que acaba aparecendo, né, na realidade de muitas instituições que tentam, né, como você colocou muito bem, né, o esporte é um direito social, né, então estimular essa participação também no esporte estudantil é algo que é, assim, do nosso ponto de vista, que trabalha com a educação física, é fundamental. Né? Então, se você puder comentar um pouco para além, né, da realidade do esporte de alto rendimento, se vocês já chegaram a construir algo nesse sentido. Perfeito. O esporte estudantil, ele é muito mais acessível, inclusivo e democrático, ainda que continue também, a gente tem questões de exclusão a partir, né, das competições escolares, mas se comparado ao esporte de alto rendimento, ele é muito mais acessível, muito mais inclusivo, e permite um outro tipo de formação que é papel da escola também promover para os estudantes. Né? A gente está, infelizmente, muito ainda preso à ideia de que formação lá na escola ou pela escola é sempre a formação ali do conhecimento que está dentro de sala de aula transmitido pelo professor. A gente ainda não superou essa ideia, não compreendeu que a escola é um outro lugar. Ele é um lugar, inclusive, da cultura, é o lugar onde a gente vai acessando conhecimentos que não são somente esses, entre aspas, cognitivistas. E aí muitos colegas professores, que não são da área da educação física, fazem essa associação mecânica muito equivocada de que o esporte ou a própria aula de educação física é um mecanismo de prêmio e castigo para o estudante. Então, só vai... para os pequenos, então, só vai se terminar a tarefa. Não fez a tarefa, a punição você vai ficar sem aula de educação física. E aí no ensino médio, muitas das vezes, tem essa tensão de, não, você não pode participar de competição, você não pode representar a escola, você não vai para o interclasse porque você não está bem nos estudos, reforçando essa ideia de que a educação e o esporte, eles são concorrentes. E a escola, na verdade, ela deveria pensar muito antes da ideia de uma política pública para um órgão governamental. A própria escola ela tem muito mais condição de pensar estratégias de conciliação e que permita aos alunos a vivência das modalidades esportivas, das práticas corporais em geral, que não é só para o campo da competição, mas também do lazer, da sua própria apropriação, né, para o seu deleite. E sem falar que esse movimento dos jogos estudantis internos, e quando você está numa rede, como é o caso do IFE, ele permite ali, ele promove um espaço de socialização, de interação entre pares que é absurdo, que é incalculável e que não é mensurável. Por isso que a escola tem dificuldade, às vezes, de olhar com bons olhos, porque a gente está muito habituado a mensurar. Isso aqui gera o quê? Isso aqui vai te dar o que no futuro? Vai te aprovar onde?
né? Como a cultura corporal ela é intangível nesse aspecto, a gente infelizmente ainda tem uma estrada grande de convencimento interno dos próprios colegas professores. Não há no momento, Gabriel, uma tentativa de estabelecer alguma política, algum programa que olhe para esse esporte estudantil mais localizado com essa característica, né? O que se está colocando é o esporte educacional, aquele que já vem também vinculado ao alto rendimento, né? Por exemplo, JUPES, esses jogos maiores, porque muitos dos que estão ali já são atletas de alto rendimento na sua modalidade. Então, o que o GT no momento tem se dedicado ao esporte de alto rendimento. Mas entendendo que cada escola, cada rede, né, e dentro das estruturas mais locais, em tese, esse próprio coletivo é que poderia dar uma dimensão de como esses jogos poderiam ser conciliados, ou essas práticas esportivas de contraturno, em período de recesso escolar ou dentro do calendário letivo, entendendo aquilo como um espaço de formação. Acho que, para mim, a saída seria essa. A escola precisa olhar para aquilo como um espaço de formação e não como é um algo a mais, é um apêndice. Se for participar de competição, o GIF, por exemplo, os Jogos dos Institutos Federais, tem uma dimensão enorme. E muitos desses meninos e meninas que vão participar, eles não estão ali mirando o esporte de alto rendimento ou nutrindo o sonho de ser atleta. Mas eles querem ter essa vivência, essa oportunidade de, inclusive, passar parte ali da sua trajetória ali da adolescência, dessa fase da vida humana, participando desse simulacro que é, né, a representação do esporte de alto rendimento, mas ali naquele nível escolar. Eu sou entusiasta dos jogos escolares. Eu, quando cheguei a ser professor substituto do Instituto Federal lá no Espírito Santo, participei dos jogos estaduais lá com IFES. Quando da rede estadual, idem. Nas redes, a gente conseguia mais ou menos organizar isso. Por exemplo, na rede estadual que eu participei, lá no Instituto Federal do Espírito Santo também, mas com essas tensões que você falou. Às vezes algum colega professor não compreendia muito bem, mas não há no momento o pensamento de uma estrutura mais rígida, de pensar uma política ou salvaguarda para os alunos quando em competições escolares, né, na sua rede de ensino, na sua escola, ou ali no seu nível municipal, estadual, como jogos escolares, como esporte escolar, mas sim o esporte de alto rendimento. Por hora, é o que a gente tem construído. Excelentes reflexões e um tópico aqui que eu trouxe também, Rodrigo, inclusive eu vou disponibilizar para as turmas, né, uma sugestão aí de artigo que o Rodrigo encaminhou, né, que é um artigo que analisa 3 atletas, né, de 3 edições da Copa São Paulo de juniores, para ter uma noção, né, de como é também, né, como tem sido os trabalhos de pesquisa relacionados à temática da dupla jornada. Mas em 2013, mais ou menos, teve um atleta profissional do Botafogo, chamado Lucas Zen. O Lucas Zen, ele é atleta profissional do futebol, e ele foi estudante do Pedro II, né? Então já conciliou ali, né, essa carreira das categorias de base, e também era um atleta que buscava se localizar no mundo acadêmico. Então ele fez o vestibular, o Enem, né, passou para a universidade pública, e acontecia, né, por parte da torcida do Botafogo, muitas vezes em que o desempenho do Lucas Zen não era um bom desempenho, qual era o deboche, né, as redes sociais? Vai estudar, sabe? O futebol profissional não é o teu lugar, vai. Como se assim, então o fato dele estar se dedicando, né, à carreira acadêmica também, para ter, né, essa possibilidade, foi, né, um argumento por parte daquele pessoal mais chamado hater, né, desse mundo aí das redes sociais, de atacar, né, o profissional, né? Então,
acaba que por parte da própria torcida, que tem um nível de cobrança no futebol, principalmente acima, né, de exigências, enfim, como se fosse o chefe, né, o dono daquele jogador, e aí acaba que, né, muitas vezes o profissional pode ficar bem pressionado, né, a realmente ter que optar, porque nessa questão da conciliação acaba sendo, né, o argumento para alguns dizerem não, ele não está se desenvolvendo bem, não está indo bem no mundo profissional porque ele estuda, né? Então, e ao mesmo tempo no local de estudo possivelmente, né, alguns deviam colocar, não está indo bem porque tem que viajar, tem que acompanhar o time aqui e acolá. Então foi um fato curioso, né, que já há algum tempo eu tinha acompanhado, né, tem um pouquinho mais de 10 anos, e eu até fiquei curioso também para depois procurar qual foi o rumo que ele tomou, né, porque ele durou uns 2 anos, se eu não me engano, no elenco profissional do Botafogo, depois eu não acompanhei para onde que ele foi. Isso é uma questão, você veja, não necessariamente o baixo desempenho dele em alguns jogos ou numa determinada fase ali após subir para o profissional é por conta da outra carreira dele estudantil. Nem sempre. Até porque tem muitos atletas, muitos, que na categoria de base performam, têm um desempenho acima da média, mas quando chegam no profissional eles não conseguem se manter nesse alto rendimento, nesse mundo do futebol glamouroso e com um recebimento de um salário muito alto. Então, assim, não é raro acontecer esse tipo de situação. E veja, minimamente aquele que conseguiu conciliar, que é a exceção à regra, ele, se porventura, no meio da sua carreira profissional no esporte, ele não conseguir desempenhar, ou não conseguir, ou até mesmo por uma questão de saúde, né, uma lesão que o impeça de continuar jogando bola, ou uma outra questão de saúde, ele não está totalmente assim, agora eu tenho que começar do zero, recuperar tudo que eu deixei de fazer, de estudar, para tentar me inserir no mundo do trabalho em outra profissão. Então, a conciliação ela devia ser, na verdade, inclusive uma obrigação para os clubes, né? Principalmente o futebol, que tem essa condição financeira, inclusive, de prover isso. Repare que o futebol feminino ele só começou a avançar um pouco mais no Brasil quando houve aquela regra, né? Ó, o time profissional que não tiver uma equipe feminina, ele está proibido de disputar competições internacionais. Quando fez essa vinculação, os clubes começaram a correr e montar o seu departamento de futebol feminino, futebol de mulheres. Isso, essa proteção aos atletas estudantes, ela precisa estar colocada, né? O Vasco, desde a década de 90, tentou criar isso a partir da Escola Vasco da Gama, que fica dentro ali do complexo de São Januário, para favorecer os atletas, não só do futebol, mas também de outras modalidades, de conciliar essa carreira. Então, veja, poderia ser um caminho os próprios clubes profissionais promoverem isso para os seus atletas de base, né, de modo a não deixá-los desamparados, até porque é um funil. A grande massa ou não vai alcançar, ou mesmo depois que alcança o mundo profissional do futebol, do esporte, a carreira é curta ou mesmo ele não vai dar conta. É 1, 2, 3 anos a validade dele, né, no esporte. Por quê? Porque é muito excludente. Infelizmente, o futebol de alto nível tem sido isso, né, tem se revelado isso. Então, acho que os próprios clubes deveriam ser corresponsáveis na formação acadêmica dos seus atletas, de base e profissional, para situações como essa não ocorrerem. E aí pode ser também um desejo, né? Eu virei atleta profissional e falar, agora eu já não quero mais. E aí eu tenho ali minimamente, né, o meu estudo concluído, ou uma carreira, uma formação profissional técnica, ou mesmo de ensino superior em andamento ou concluída, que me permite agora migrar. Então acho que isso deveria ser uma corresponsabilidade dos clubes. Excelente. Rodrigo, uma coisa que também, aqui nós temos, né, até uma pós-graduação agora aqui no campus, mas basicamente, né, o Instituto ele tem, né, a maioria das matrículas ligadas ao ensino médio integrado, né?
mas a gente tem aqui uma coordenação de pesquisa e extensão, né, tem um incentivo ao processo de iniciação científica, né, e se você puder comentar um pouco agora, né, sobre esse mundo da pesquisa acadêmica, né, nós temos vários estudantes aqui que participam de projetos de pesquisa, sendo bolsistas, né, tem a bolsa de iniciação científica, a bolsa PIBIC, que tem, né, um incentivo por parte do Instituto. Por mais que a gente esteja lidando aí com um cenário de corte de verbas, de dificuldades orçamentárias, há um esforço, né, significativo aí das gestões para garantir, né, essa vivência também, né? E muito do que você, né, trouxe aqui tem, né, também uma presença sólida, né, em grupos de pesquisa, né, em envolvimentos por parte de docentes, de técnicos e de estudantes também nas universidades, né? A gente tem aqui a turma de terceiro ano que estava orientada para assistir também, que vai fazer fez o Enem, né? Em breve vai estar aí no ensino superior. Então, se você puder comentar um pouco, né, tanto de como tem sido o processo dessa pesquisa e do grupo de pesquisa que você desenvolve, e eu já vou emendar na outra pergunta também. Você citou que você está participando do grupo de trabalho do Ministério do Esporte, representando o nosso Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, uma entidade, né, acadêmica, científica da nossa área. Mas também, se você puder falar um pouco quem são as outras pessoas que participam do GT, como funcionam as reuniões, dá um panorama aí um pouquinho para a garotada sobre essa vivência que você foi convidado, né, e essas oportunidades também, né, que muitas vezes são trabalhadores, né, das nossas instituições de ensino, né, que têm, né, um conhecimento sobre determinados eixos de pesquisa e que há também por parte dos nossos governantes, né, a nível na esfera federal, estadual, municipal, esse convite para que essas pessoas participem e façam com que, né, os seus processos, os seus projetos de pesquisa também possam, né, desencadear políticas públicas, né, programas, enfim, para avançar na nossa atuação mesmo, né, enquanto instituição de ensino, enquanto trabalhadores da educação que podem contribuir para o desenvolvimento do país como um todo. Então, se puder dar essa palhinha aí também, a gente agradece. Maravilha, muito importante. Ó, e esse tema, né, chamado dupla carreira, e também a gente pode incluir a transição de carreira, que seria o pós, né, vida de atleta, ele tem se tornado aqui no Brasil um tema de estudo. E aí tem dois grupos muito fortes que se dedicam de maneira mais consistente a eles. Um grupo é aqui no Rio de Janeiro, né, tem colegas ali da UFRJ, colegas inclusive do Pedro II, professores de educação física, que estudam essa temática, fazem pesquisas principalmente com os próprios atletas estudantes, ou seja, isso é interessante. Não é uma ideia do que deveria ser, mas é ouvindo quem realmente passa por essa experiência, quais são as suas dificuldades, qual é a sua compreensão sobre o tema. É ouvindo de fato os atletas. Então tem um grupo ali na UFRJ e com um colega do Pedro II, e tem um grupo em Brasília, na Universidade de Brasília, que estuda isso de forma também bastante sistematizada. Tem outros colegas, Brasil afora, mas eu destacaria com mais evidência esses dois coletivos, né, que são grupos de pesquisa vinculados ao FRJ/Pedro II e o UNB em Brasília. Eu vou pelo CBCE, mas existe esse GT, ele é multifacetado, ele tem gente de tudo que é representação. As universidades públicas com bastante presença, inclusive o Instituto Federal do Ceará, porque lá você falou de pós-graduação, lá eu não sei se é uma pós-graduação, me escapa agora, ou se é um curso técnico subsequente em gestão do esporte. Então também o pessoal do Instituto Federal do Ceará tem uma participação muito grande nesse GT. Inclusive o fórum que reuniu todo mundo para fazer as primeiras discussões, os primeiros esboços da política pública foi lá no Ceará, por conta dessa questão aí do IFCE. Tem também, então tem vários representantes das universidades que pesquisam o tema, e
segmentos dos atletas. Por quê? Porque uma das premissas era não falar sobre, mas sim falar com os atletas. Então tem lá o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol, o comitê, o grupo de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, o pessoal do Comitê Paralímpico. Então, tem vários segmentos de representação dos atletas e ex-atletas que ainda militam nessa área da gestão do esporte, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, grupos de pesquisa de universidades, o IFCE por conta dessa trajetória que eles têm, mas tem também outros segmentos, né, como o Conselho Regional de Educação Física, né, tem alguns institutos, como aqueles institutos, né, que se colocam ali no campo do esporte e da educação como colaboradores em busca da qualidade do ensino, mas que no fundo, têm os seus interesses privados e que representam, né, o segmento empresarial dentro desse coletivo, desse GT. Então, basicamente, essa é a configuração, né? A grande maioria são professores que pesquisam esse tema, né, da dupla carreira. E, como eu disse, aqui no Rio a gente tem um grupo muito importante, muito destacado nacionalmente falando. Tá? No meu grupo de pesquisa em específico, eu vou ter agora até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai fazer uma defesa de TCC de uma aluna chamada Lara Beatriz, e que é uma narrativa autobiográfica. Assim, ela vai contar exatamente a história e tudo que foi passando na vida dela, como a aluna da educação básica, atleta de handebol, a aluna do ensino superior no curso de educação física da Federal Rural do Rio e atleta de handebol de clube. Então, ela teve a trajetória dela totalmente afetada, impactada pela necessidade de conciliação na época do segmento estudantil na educação básica, como agora na sua trajetória de formação no ensino superior. E outros estudos pontuais que a gente tem tentado fazer mais em parceria com outros colegas. Tá? A tua outra questão, Gabriel, acho que era sobre o Instituto. Eu comentei sobre a questão da iniciação científica, né? Como os projetos que você tem, né? Bolsista, já fazendo aí um convite aí também para conhecer, né, a Universidade Federal Rural, a forma, né? Maravilha. Como tem sido isso. Maravilha. Ó, a gente tem, como eu falei, essa aluna, a Lara, que foi uma bolsista de extensão. A gente fez um projeto de vivências corporais com handball para alunos do ensino médio, enseropédica, né? Foi muito interessante, assim, mas não era o esporte de rendimento, era o esporte, né, para essa vivência dos alunos que, nas periferias, muitos deles não têm acesso ao esporte, né? Então a gente promovia isso. E ela agora quinta-feira, defende o TCC dela com essa temática e mostrando ela própria. Ela é o objeto de pesquisa dela, né? Ela vai mostrando. A iniciação científica, a pesquisa aqui no Brasil, pessoal, está fortemente concentrado nas universidades públicas e, como o Gabriel falou, ainda que com todos os cortes, com todas as dificuldades, a precarização, que em grande parte é intencional, do nosso trabalho e das condições de trabalho e de vida para os estudantes das instituições públicas de ensino, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, mas ainda tem sido, inclusive, o único lugar que se preocupa com isso. E a educação física, aí para quem vai fazer Enem, vou fazer um convite aí para conhecer um pouco mais do curso de educação física. O curso de educação física, os profissionais formados em educação física, que têm sido aqueles principais para discutir esse tema. Esse tema não está vindo ali do segmento, né, governamental. São as universidades que foram as primeiras a apontar isso como um problema. E ao apontar o problema, dar luz ao problema, também começar a indicar saídas possíveis. Então, a partir da pesquisa, né, que está em todos os níveis, a iniciação científica, né, na pós-graduação, ela tem sido reconhecida ali como uma demanda
que agora, com muito atraso, o governo federal tem tentado, né, dar conta. Mas reparem que é a nossa área da educação física que tem sido pioneira nessa discussão, que tem sido a que coloca esse tema em evidência, e é a partir justamente da pesquisa nas instituições públicas é que a gente tem conseguido avançar, ainda que muito pouco no momento, mas dando alguns passos em direção a pensar essa garantia de direitos, a proteção social aos alunos que querem conciliar com a carreira esportiva. E a galera que vai fazer o Enem, ó, Educação Física na Rural, é um curso muito bom. A vivência no campus é uma vivência muito legal. É uma universidade que é muito favorável assim, a quem é de fora dali da região da Baixada, da região central, porque tem alojamento, tem uma política de assistência estudantil, né, um pouco mais ampla do que boa parte das universidades do Rio, federais do Rio, né, e estadual, no caso a UERJ. A gente tem, salvo engano, 1.800 vagas de alojamento, tem um RU, óbvio, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Mas para quem é do interior, para quem é de fora do estado do Rio, é uma universidade mais acessível por conta dessa política de assistência. E o nosso curso de Educação Física, que já tem mais de 48 anos, tem aí se colocado ao lado da UFRJ, da UERJ, da UF, como um dos principais cursos de Educação Física, de formação em Educação Física, aqui no nosso contexto. Então, eu faço um convite, quando fizer o Enem lá, na época do SISU, não deixa de dar uma olhadinha na nossa universidade e principalmente no nosso curso. Muito bom. Tem até uma estudante que era daqui do campus de Macaé, que eu acho que ela está fazendo educação física lá, a Bia Nascimento. Acho que ela foi para Rural. É? Tem tempo isso já? Já deve estar para terminar aí, algo nesse sentido. Mas, pessoal, aqui, Rodrigo, a gente tem também a licenciatura em Educação Física no Instituto Federal Fluminense, só que é no Campus Centro, né? Então tem uma galera, inclusive a estagiária que comentou aqui que ela não vai trazer pergunta, mas está pensando que pode aproveitar aí da nossa conversa para o TCC dela, que ela está abordando a importância do gerenciamento emocional na vida de estudantes atletas. Ela é estudante lá do Campus Centro, está agora fazendo o estágio aqui no Campus Quissamã. Então, é isso, a gente tentar aproximar aí as conversas entre, né, as instituições públicas, inclusive as atividades aqui de pesquisa, né, o nosso congresso do Norte Fluminense de pesquisa, ele engloba as instituições públicas da região. E a Rural tem um terreno, algo assim, em Campos dos Goytacazes. Não sei se você está acompanhando, tem uma pontinha aqui da Rural também em Campos, né? Então junta o ENF, UF, Rural e o Instituto Federal Fluminense para as atividades que a gente realiza aqui, dos eventos de extensão, dos eventos de pesquisa, né? E é isso, a gente, né, tem possibilidade também com, né, o desenvolvimento aí dessas ferramentas virtuais, que hoje nos atrapalharam um pouquinho, né, com os problemas técnicos, mas a gente pode fazer também essas conversas aí de forma virtual, né, e pensar aí ações, trabalhos e propostas cada vez mais conjuntas para fortalecer a educação física, né, e avançar aí nas políticas públicas em geral, né, que tendem, né, a melhorar as condições de vida, né, as condições de trabalho, enfim, tem uma série de questões que certamente os diálogos e a nossa organização coletiva conseguem, né, propiciar. Da nossa parte aqui, Rodrigo, acho que no chat não chegou nenhuma pergunta, então também do roteiro que eu tinha preparado, estou encerrando, te deixo aí à vontade para fazer as considerações finais, quiser divulgar aí também rede social, enfim, contato, fique à vontade. Beleza, eu quero agradecer mais uma vez aí o convite, Gabriel. Sabe que assim, o convite seu não é um convite, é uma convocação, né? Então, quero ressaltar essa alegria de estar aqui hoje com você. A gente já teve até a oportunidade, né, na Rural de
trazer você também para um diálogo com os alunos. Então, essa troca é sensacional, né? Porque é nela que a gente se fortalece, que a gente se reconhece como área, é nela que a gente fortalece as nossas ações, né? Como professores, educadores do setor público, né? Não só federal, mas em interface também com os colegas da rede estadual, da rede municipal, e aqui no Rio, né? Todos sabem, os colegas da rede municipal estão enfrentando aí agora uma, um, uma frente de batalha muito complexa, né, por conta das questões de condições de trabalho e que afetam muito a gente da educação física, né, sobretudo a gente da educação física, que trabalha ali com as crianças e adolescentes, né, nas quadras, né, em ambiente aberto, né, e que tem essa incumbência também, muitas das vezes, não só nas aulas regulares, mas de promover atividades esportivas, festivais, né, levar alunos para competições. Então, inclusive, essa forma de revisão da carga horária dos professores atrapalhe muito, prejudique muito o próprio andamento de atividades como essa que a gente defende, que a gente faz. Então, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre uma alegria. Eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto Federal Fluminense, eu, né, fiz esse concurso, fiz concurso também para o Instituto Federal, quase fui professor, salvo engano eu ficaria lotado lá em Itaperuna, mas aí como eu já estava, né, já tinha passado em outro concurso, acabei abdicando da vaga, mas ficou aquele carinho, aquele sentimento ali de gratidão ao Instituto Federal Fluminense. E é muito bom ver, né, que vocês aí, não só em Quissamã, né, a rede toda tem professores muito comprometidos, como o Gabriel, né, eu conheço também os colegas lá de Maricá e de outros campos, Itaperuna, e aí eu tenho assim, um orgulho muito grande de dizer que sou colega de trabalho dessas figuras assim que são emblemáticas, né? Então, são exemplos de professores de educação física, e aí, para mim, só reforça a alegria, a satisfação de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema. De alguma maneira, toca, né, um pouco a vida de vocês, a percepção de vocês sobre o esporte, sobre a própria educação. Então, obrigado mesmo. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar. Se quiserem deixar perguntas aí futuras também, a gente encaminha para o Rodrigo, para o grupo de pesquisa. A gente fica também aí à disposição para receber sugestões de temas, de conversas. E obrigado aí, Rodrigo, principalmente por aceitar, né, participar dessa atividade, por ter tido paciência diante dos problemas técnicos. E a gente segue os diálogos e futuras conversas também para eventos e atividades que venham a acontecer. Um abraço a todos e todas, uma ótima terça-feira e até a próxima atividade do projeto de extensão Corpo e Sociedade, conversas e debates sobre práticas corporais e questões socioculturais. Valeu, gente!